E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Kelsey do canal Física. E galera, a gente vai fazer uma sequência de aulas para a revisão do Enem 2020, que é intitulado aqui no canal de Revisa Enem. E a nossa primeira aula de hoje vai ser sobre circuitos elétricos. Eu vou colocar esse exercício aí do Enem 2013, certo? Tá aí, eu vou colocar ele aí. Aí você vai perguntar, Kelsey, mas esse circuito aí já foi feito por vários professores, mas aí eu vou fazer através das leis de Kirchhoff, né? As leis de Kirchhoff, você pode fazer qualquer circuito. Aquele circuito que você não consegue fazer pelas leis de Ohm, você consegue fazer pelas leis de Kirchhoff, ok? Pessoal, eu vou postar toda semana aulas para a gente revisar até a véspera do Enem, tá? Essa parte de conteúdos do Enem aí de física. Então fica aí comigo e bacana, né? O mais bacana ainda é você se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações, para você não perder essas aulas, ok? Então vamos embora lá para as leis de Kirchhoff e para o exercício do Enem. Então galera, leis de Kirchhoff. Mas antes de a gente ver as leis de Kirchhoff, a gente tem que saber alguns pontos importantes. Porque quando a gente está analisando o circuito nas leis de Kirchhoff, a gente percorre o circuito num determinado sentido, ou anti-horário, ou horário, que a gente vai chamar de malhas. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Para quem já sabe as leis de Kirchhoff, fica como revisão. Para quem não sabe, vamos aprender as leis de Kirchhoff. Então esses pontos importantes são geradores receptores ideais e resistores. Bom, no gerador a gente sabe que a simbologia é essa aqui, gerador-receptor, né? Então aqui ó, você tem o polo positivo, o negativo, o polo positivo, o negativo, placa maior, placa menor, ok? Bom, aí quando você está percorrendo lá, né, a malha, o circuito que você está analisando através das leis de Kirchhoff, o que acontece? Vamos supor que você se deparou com esse símbolo aqui, que pode ser um gerador, um receptor, e você estava percorrendo a malha neste sentido aqui, ó. E a gente dá um nome para esse sentido, tá? Bom, geralmente a gente coloca letras gregas, eu vou colocar alfa. Então, se você está percorrendo nesse sentido, você está indo aonde? Você está indo do polo maior potencial positivo para o polo de menor potencial negativo. Então, quando você percorre o circuito, você está indo do maior para o menor. Então, você está fazendo o quê? Você está fazendo isso aqui, cara. Você está fazendo, ó, VA menos VB, porque isso aqui é uma diferença de potencial, é igual a E, que é a nossa FEM do nosso gerador, do nosso receptor, certo? Eu vou colocar aqui mais E, só para enfatizar, ok? Esse sinalzinho de mais aí. Aí me deparei com esse, de novo, com esse gerador, com esse receptor. Só que agora, quando eu estava percorrendo lá o circuito, eu estava percorrendo no outro sentido. Eu estava percorrendo assim, cara, ó. Neste sentido aí. Vamos chamar também de alfa, ok? E aí, você também tem aqui o polo, né? VA, maior potencial, e o polo VB, de menor potencial. Então, nesse caso aqui, eu estou indo do menor para o maior. Então, eu estou fazendo isso aqui, ó, uma diferença de potencial. VB menos VA, né? VB menos VA, uma diferença de potencial, é igual a E. Só que esse E é negativo, porque você está fazendo uma diferença de potencial, indo do menor para o maior. Então, é menos E. Ok? Então, galera, tá aí, ó, para geradores e receptores. Mais E, se você estiver indo do maior para o menor, lá quando você está percorrendo lá o seu circuito, e do menor para o maior fica negativo. Ou melhor falando, ó, aqui um macetezinho, quando você percorre o circuito e entra, né, a seta, tá vendo? Entra no positivo, positivo. E quando você percorre o circuito, você entra ou chega no negativo, negativo. Então, entra no positivo, sai negativo, e entra no negativo, sai positivo. Então, o que? Entrou no positivo, vem positivo. Entrou, ó,
o seu sentido do seu percurso entrou no negativo, ficou negativo, ok? Geradores e receptores não dependem, né, quando você está percorrendo a malha, não depende da corrente elétrica. Agora, os resistores dependem. Então, vamos supor que o resistor, você tem uma corrente elétrica passando por ele assim. Você foi lá, né? Estava lá a corrente elétrica e ela está percorrendo nesse sentido aqui. Beleza? E quando você percorre a corrente, né? Percorre e entra dentro desse receptor, desse resistor aqui, certo? Percorre esse resistor. O que o resistor está fazendo, pessoal? Ele está o quê? Ele está transformando energia elétrica em energia térmica. Então ele está fazendo uma queda de tensão elétrica. Então aqui, ó, toda vez que você tem este símbolo de resistor e a corrente está percorrendo nesse sentido, você está sempre fazendo isso aqui, uma queda, ó, mais e menos. Só para a gente poder ter um símbolozinho aí, um sinal aí do resistor. Então a corrente entra mais e sai menos dentro do resistor. Tá tendo uma queda de tensão aqui, tá? Então beleza, então eu peguei aqui o mesmo resistor, do mesmo jeito, e aí a minha corrente está percorrendo assim, ó. Do mesmo jeito que tá ali, tá? Ó. Percorrendo assim. Bom, se ela está percorrendo desse jeito, galera, então aqui é mais, entrou mais, saiu menos. Aqui é a mesma coisa, a minha corrente está percorrendo do mesmo jeito aqui, ó. E, certo? Ela está entrando mais e saindo menos, uma queda de tensão. Só que aí, quando eu for analisar o meu percurso alfa nesses resistores, eu posso ter dois percursos, né? Ou no sentido da corrente ou no sentido contrário da corrente. Então, quando eu percorrer no sentido da corrente, vou chamar aqui de alfa, certo? Eu tenho o quê? Uma queda de tensão. Então, eu tenho isso aqui, cara, ó. Eu tenho que... Aqui eu tenho um potencial A, certo? Ó, potencial A. E aqui o potencial B. Então, vou ter uma diferença de potencial. Então, vou ter isso aqui, cara, ó. VA menos VB é igual a quem? Lei de Ohm, né? Resistor elétrico, corrente e resistência. Então, vai ficar R vezes I. Vou colocar outro sinalzinho aqui, porque como você está indo do potencial maior para o potencial menor, positivo, certo? Agora, se eu estiver percorrendo no sentido contrário da corrente, lá no meu percurso, lá, quando estou analisando pelas leis de Kirchhoff, então estou percorrendo nesse sentido aqui, ó, alfa, certo? E aí, nesse caso aqui, estou indo do menor para o maior potencial. Então, vai ficar desse jeito, ó. VB menos VA é igual a R vezes I, só que negativo. Então, galera, os resistores, eles dependem de quê? Da corrente passando por ele, né? Para a gente poder saber os sinaizinhos que estão aqui no resistor. Entrou positivo, saiu negativo, sempre assim, ok? Aí, no sentido do seu trecho que você está percorrendo, você vai ver se vai ser uma diferença de potencial positivo ou uma diferença de potencial negativo. Agora nós vamos realmente entrar nas leis de Kirchhoff. Vamos fazer um exemplo antes da gente entrar realmente nas leis. Eu falei que eu ia entrar nas leis, né? Tá até aqui a primeira lei, tá? Depois a segunda lei eu vou colocar aqui. Para a gente poder ver aqueles pontos importantes. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui uma diferença de potencial entre A e B e eu estou querendo essa diferença de potencial nesse trecho de um circuito. Eu peguei lá um circuito, peguei aquele trecho e eu quero saber quanto que é a diferença de potencial entre A e B. Aí eu tenho a corrente passando aqui nesse circuito de 2 amperes, tem aqui 2 resistores e 2 geradores ou 2 receptores, né? É um gerador e um receptor, para falar a verdade, né? Certo? Então, eu vou percorrer esse, não é uma malha, é um ramo, né? Vou percorrer esse ramo, que é um pedaço da malha, que a malha geralmente ela é fechada, tá? É um circuito fechado. Então, vou percorrer esse ramo em qual sentido? Você vai escolher. Eu vou percorrer no sentido da corrente, mas eu poderia percorrer no sentido contrário também, tá? Então, eu vou percorrer aqui no sentido da corrente aqui. Vou chamar isso aqui de alfa. Ok? Beleza, então vamos lá. Como eu quero a diferença de potencial entre A e B, então vai ficar, como eu estou percorrendo daqui para lá,
Ó, VA menos VB é igual. Então aqui estou passando uma corrente I nesse ramo aqui. Então a corrente vai passar aqui, não é? Então aqui, ó, se ela vai passar aqui, galera, então ela vai entrar aqui, mais, menos. Ela vai entrar nesse resistor assim também, mais, menos. Como nós aprendemos anteriormente. Aqui esse polo é positivo, esse é negativo, esse é o positivo, esse é o negativo do nosso gerador e nosso receptor nesse caso aí. Beleza? Então vamos lá. Vai ficar aqui, ó, o meu percurso, ó, entrou positivo aqui, ó, entrou positivo, então vai ficar aqui mais 4 vezes o I, que é quanto? 2, né? Ó, entrou negativo, menos 20, que é a nossa fêmea, certo? Ó, entrou percurso, ó, no positivo, então, mais 6 vezes o I, R vezes I, né? Vezes 2. E aqui, ó, entrou no polo positivo. Então, sempre olha a entrada do seu percurso que você está colocando lá dentro do circuito. Então, entrou positivo, ó, mais 10. E agora a gente acha a diferença de potencial aí nesse ramo, que é esse trecho aí. Então, vai ficar aqui igual a 8 menos 20 mais 12 mais 10, né? Menos 20 mais 10, menos 10, né? Menos 10, 8 mais 12, 20. 20 menos 10, então a minha diferença de potencial entre A e B é 10 volts. Então a diferença de potencial achei entre A e B de 10 volts. Simples, né? Só para a gente poder lembrar, treinar um pouquinho aquela parte de sinais lá que a gente viu nos pontos importantes. Bom, primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós. Eu tenho esse ponto aqui que nós chamamos de nó. Por que é um nó, Kelso? Porque ele está chegando corrente e saindo corrente dele. Como se fosse uma tubulação de água, certo? Você tem vários canos chegando num ponto, né? A água, vários canos chegando num ponto, a água, né? E ela distribuindo para outros pontos de outra tubulação, de outra parte da tubulação. Aqui é a mesma coisa, cara. Então, olha que interessante. Você tem aqui a primeira lei de Kirchhoff, é bem simples, é bem lógica. O somatório das correntes que entra é igual ao somatório das correntes que saem. Sai. Pronto. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. Aí, ó. Primeira lei de Kirchhoff. Nesse caso, como é que ficaria? Ficaria assim, cara, ó. Quais são as correntes que entram? I1, I2 e I3. Então ficaria I1 mais I2 mais I3 é igual o somatório das correntes que saem. Como se só tem uma corrente que sai, é igual a I4. Simples. Agora vamos passar para a segunda lei de Kirchhoff. Então, galera, segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas. Então, uma malha, galera, é uma coisa assim, ó, um circuito fechado. Isso é uma malha. Se eu pego, por exemplo, daqui até aqui, isso aqui é um ramo. É um pedaço da malha, certo? Então, eu vou pegar alguns pontos aqui que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui ponto A, ponto B, certo? Ponto C e ponto D. Ok? E aí, o que eu estou querendo nesse circuito? Eu estou querendo a corrente elétrica. Qual o valor da minha corrente elétrica? Aí você vai perguntar assim, Kelson, mas isso aqui é fácil. A gente faz pelas leis de Ohm. Não, então vou fazer um circuito mais simples só para a gente entender a lei das malhas, ok? Bom, primeira coisa, galera, você tem que saber qual é o gerador. E o gerador é a que tem a maior fêmea. Então, nesse caso aqui, você identifica na malha lá, no circuito, qual é o maior fêmea. Então, é o gerador, certo? Então, o gerador nós sabemos o quê? Que sai do positivo, a corrente sai do positivo, percorre o circuito e chega onde? No negativo do nosso
gerador. Então, a nossa corrente vai sair daqui, ó. E vai percorrer todo esse circuito aqui. Então, se ela sai daqui, então ela vem, ó, percorre aqui, opa, positivo, negativo. Percorreu aqui, aqui já está o polo positivo e negativo, né? Então, percorreu aqui, opa, veio, fez isso aqui, ó, chegou aqui, positivo, negativo, certo? Percorreu aqui também, vamos colocar aqui uma corrente aqui só para a gente poder simbolizar positivo e negativo. Sabendo que aqui é o positivo, vou fazer até de outra cor aqui. E sabendo que aqui é o negativo, aqui é o positivo e aqui também é o negativo. Aí, para você percorrer uma malha dessa, né, a segunda lei de Kirchhoff diz o seguinte para a gente: toda vez que você percorre uma malha fechada, né, claro, uma malha fechada, o somatório dos potenciais é zero. Como assim, Kelson? Aqui, ó. Toda vez que você tem, segundo a lei de Kirchhoff, o somatório das diferenças de potenciais ou das FENs, né, é igual a zero. Numa malha, o quê? Numa malha ou num circuito fechado. Tá? Esta é a segunda lei de Kirchhoff. Por que, Kelson? Simples. Se você sai do ponto A, aqui é o potencial A, não é? Se você sai do ponto A, que aqui é o potencial A, percorre a malha toda e volta no mesmo potencial, qual que é a diferença de potencial? Zero. Potencial A, VA, menos VA dá quanto? Zero. Lembra que esse circuito a gente fez aberto? Aquele ali era aberto, é um ramo. Então você tem uma diferença de potencial. Você está indo de um ponto a outro ponto diferente. Aqui você está voltando no mesmo ponto. Então, por isso que ele fala que a somatório das DDPs, das FENs de todo o circuito numa malha fechada ou numa malha é quanto? É zero. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Vou pegar qualquer ponto aqui de referência, tá bom? Então vou pegar aqui, por exemplo, o ponto A. Vamos começar iniciar do A. Então qualquer ponto que você pegar aqui, beleza, tá joia. Então vamos começar do ponto A. Então vou pegar do ponto A e vamos vir aqui, ó, ponto A. Então vou pegar aqui, ó, a minha malha tá. Eu vou colocar nesse sentido aqui, galera, ó, alfa. Esse vai ser o sentido do meu percurso nessa malha. Ao sentido que da corrente. Você poderia ter pegado um sentido contrário também, não tem problema nenhum. Tá? Então vou começar daqui desse ponto, ó. Vai ficar aqui, ó. Entrou a malha, tá vendo? Entrou menos, então aqui, ó. Menos quanto? 20. Veio, né, a malha, não a corrente, estou fazendo o percurso da malha, tá? Tá aqui, ó. Entrou positivo, mais 4 vezes I, que eu não sei o valor de I, que é o que está querendo pra gente. Veio, percorreu a malha aqui, entrou positivo, ó. Entrou positivo, mais 10. Veio, percorreu a malha, ó. Percorreu a malha e chegou, ó, a malha entrou positivo também. Então, mais 6 vezes I. Isso tudo somando o potencial, 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 isso tudo vai dar quanto? Zero, porque eu cheguei no mesmo ponto. Ah, pronto. Então aqui vai ficar menos 20 mais 4i mais 10 mais 6i igual a zero. 6 mais 4, 10i. Menos 20 mais 10, menos 10. Vou passar para o lado de lá. 10. Então, o meu I aí vai valer quanto? 1 ampere. Achei 1 ampere, que é a minha corrente percorre essa malha ou esse circuito aí. Fácil, não é? Então, a primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós, e a segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas. Bem simples, galera. Então, vamos passar agora para o exercício do Enem, finalmente, né? Então, galera, exercício do Enem 2013 desse circuito aí. Vou colocar aí na tela. Está falando o seguinte: medir a temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito RS.
e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Então tá aí o esquema, né? Tá o circuito aí. Para um valor de temperatura em que RS é igual a 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será D. Então, galera, o que a gente tem que fazer? Achar a diferença de potencial entre M e N. Eu coloquei algumas letras aqui, A, B, C, D, M, N. Então, esse M e N aqui é o que a gente vai achar a diferença de potencial entre esses pontos, que é onde está o nosso voltímetro. Beleza. Bom, vamos usar a lei de Kirchhoff. Eu tenho aqui um nó e aqui eu tenho um gerador. Então, a minha corrente, você sabe que ela vai sair de onde? Do polo positivo. Vou chamar de I. Quando ela chegar aqui, ela vai distribuir em duas outras correntes. Vou chamar isso aqui de I1 e aqui eu vou chamar de I2. E quando a corrente entrar aqui, o que ela vai fazer? Aqui vai ficar positivo, aqui negativo, ó. Positivo, negativo, né? Aqui também essa outra corrente vai chegar aqui. Positivo, negativo e vai voltar de novo. Beleza? Joia. Vamos lá. Eu até coloquei aqui as malhas que eu vou usar, porque eu vou percorrer, ou posso percorrer o circuito assim, ou posso percorrer o circuito assim. Eu tenho duas malhas aqui que eu vou percorrer. Vou percorrer essa malha, que é a malha ABCMDA, e a malha ABCNDA. Aqui eu até coloquei já aqui. E tem essa outra malha aqui, que eu não vou percorrer ela, tá? Então vou percorrer essa malha, fechar aqui em A, e percorrer essa malha aqui um pouquinho mais externa e fechar também em A. Então o nosso percurso vai ser este daqui, ó. Vou colocar bem pequenininho aqui o alfa, certo? Então vamos lá, começar do ponto A, que é o nosso fio terra. Ali o potencial você sabe que é zero, né? Fio terra. Então aqui, ó, vamos começar do A, ó, menos a minha malha, ó, percorrendo aqui, menos, então vai ficar menos 10, veio, percorreu, chegou aqui, opa, mais 470 vezes I1, 470 vezes I1, percorreu, chegou aqui mais de novo, ó, mais, entrou, né? O meu percurso da minha malha entrou no positivo, no resistor, mais 101, fechou em A de novo, igual a zero, né? A somatória das DDPs numa malha é zero. Então vamos lá. 470 mais 100 vai dar 570. Então vai ficar 571 é igual a 10. Então vou pegar I1 é igual a quanto? 10 sobre 570. Então vai ficar 1 sobre 57 amperes. Achei. Tá vendo como é que é simples? Achei a corrente I1. Destacar ela aqui. Vamos fazer agora a malha mais externa aqui, né? Então vou fazer aqui então, ó. A, de novo, entrou, ó, negativo no polo negativo, menos 10. Veio, percorreu B, chegou aqui, foi para a parte daqui, positiva, mais 472. É a nossa corrente I2, certo? Chegou aqui, veio, percorreu, entrou de novo no positivo, mais 122, fechou em A, igual a zero. A soma das EDPs numa malha, nas leis de Kirchhoff, é igual a zero. Tá? Então, 470 mais 120, 590. 592 igual a 10, que eu passei o 10 para lá, e ele ficou positivo, certo? Passei dividindo, vai ficar I2 é igual a 1 sobre 59 amperes. Aí achei a corrente 2. Bacana. Para a gente achar agora a diferença de potencial, a gente vai pegar ramos. Como assim, Kelso? Vou pegar este ramo e fechar aqui, ó. E vou pegar este ramo só. Vou pegar esse. Como aqui é um fio terra, o nosso potencial em A aqui é zero, certo? E como aqui eu não tenho nenhum resistor, então o potencial em D também é quanto? É zero. Mesmo potencial, ó, não tem resistor, não tem nada aqui, certo? Não tem gerador, não tem resistor, então aqui também é zero.
certo? Então, vou pegar esse ramo aqui, ó. Este ramo, MD. Aqui, ó. MD. E aí eu tenho uma diferença de potencial, que é VM menos VD é igual a quem? R vezes o I1. Quem é o R? 100. Como eu estou nesse sentido assim do ramo, então é positivo, né? Então 100, o quê? I1. Quanto vale o I1? Olha lá. Vezes 1 sobre 57. Como VD é zero, ó, zero. Então eu tenho que VM é igual a quanto? 100 sobre 57. E 100 sobre 57 é aproximadamente 1,75 volts. Vamos destacar ele aqui? Tá aí. Vamos fazer agora o ramo MD. Ó, N, né? MD já fizemos, né? ND. Que seria ND. Então, vou percorrer isso aqui, galera. Então, vai ficar aqui, ó. N menos diferente potencial, VD é igual. Quanto que dá isso aqui? Ó, só 120 vezes a corrente I2 está percorrendo aqui quanto? 1,59 avos. Como o VD é zero, então eu tenho que VN é igual a 120 sobre 59, que é aproximadamente 2,03 volts. Pronto, galera. Achamos, cara. Aí, ó, potencial em M e potencial em N. Então, ele não quer a diferença de potencial? Pronto, concluímos. A diferença de potencial aqui é VM menos VN. A diferença de potencial aqui é 1,75 menos 2,03. E a diferença de potencial MN é aproximadamente, no que a gente aproximou aí tudo, né? Menos 0,28 volts. Como nas questões do Enem, lá nos itens do Enem está menos 0,3, é uma aproximação, né? Então, diferente potencial NN é menos 0,3 volts aí, que se não me engano é letra D. Pessoal, por que deu menos? Deu menos que quando ele pegou lá o voltímetro e mediu aqui, ó, ele está medindo o menor com o maior potencial. Então aqui tá errado, não é que está errado, né? Mas está trocado aqui. Então aqui seria o seguinte, ele está colocando o polo positivo do voltímetro no menor potencial e o polo negativo no maior potencial, por isso que está dando negativo. Tá? Então quando você trocar lá as perninhas do voltímetro que você está medindo, você pega aqui o negativo e aqui o positivo, aí você teria um potencial, uma diferença de potencial o quê? Positiva, tá? Isso já é medição de voltímetro, né? Eu acho que achei bem específico aí do Enem essa parte de medição de voltímetro, tá? Mas beleza, galera. Tá aí o nosso exercício do Enem resolvido através das leis de Kirchhoff. Eu acho muito mais simples, muito mais fácil através das leis de Kirchhoff. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira aula do Revisa Enem aqui do canal Física. Não esqueça de dar o joinha aí, se inscreva no canal, ativa as notificações, galera, para vocês poderem ter as aulas aí durante a semana, durante até a véspera aí do Enem, tá? Conto com vocês e até a próxima aula. Tchau para vocês.